Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último editorial do dia. Vocês sabem muito bem que eu sempre abordo os nossos temas aqui da maneira mais séria possível. Só que em alguns momentos a gente encara aqui como se fosse um verdadeiro jogo de trama. Parece uma novela daquelas mexicanas que o desfecho final é sempre surpreendente. Que quem acompanha a política hoje viu que as coisas, sabe, tem personagens, alguns são os vilões, outros são os mocinhos, e é assim que vai. Hoje, nesse editorial, eu vou tratar um pouco disso com você, sobre vingança e traição, elos quebrados, dá até para fazer uma novela, né? E também, vamos tratar de tema sério, eu vou desfazer uma mentira aqui, que foi contada pelo presidente da República. Pois é, uma fake news espalhada aí sobre impostos, e eu como tributarista, eu preciso resolver isso aqui para vocês. Combinado? Então fica ligadinho que vai ter informação importantíssima nesse editorial. Vamos começar falando do jogo de amor e traição da política? Vem comigo. Você deve conhecer a Tabata Amaral, né? A Tabata Amaral, ela é uma pupila do vice-presidente da República, do Alckmin. Pois é, ela é do mesmo partido do Alckmin. Ela era a pupila, a menina dos olhos do Ciro Gomes no PDT. Só que ela traiu os ideais do Ciro Gomes e abandonou o pedetista Ciro Gomes e se aliou. Agora ela tem um novo affair político, o Alckmin. Entretanto, o Alckmin tem um sócio. O sócio do Alckmin é o Lula e o Alckmin é o vice do Lula. Entretanto, esse affair político do Alckmin, que é a Tabata Amaral, ela quer um diamante muito raro, que um companheiro do Lula também quer. A capital do estado de São Paulo. Pois é, ela quer ser prefeita de São Paulo. E aí, a Tabata Amaral aposta no Alckmin pelos votos dos tucanos em São Paulo. A Tabata lançou a pré-candidatura em São Paulo, pela capital. Ela, a Tabata e aliados entendem que competirão por esse eleitorado com o prefeito Ricardo Nunes. Pois é, o Ricardo Nunes, ele é apoiado pelo arqui-inimigo, tanto do Alckmin quanto do Lula. Até que do Alckmin não é tanto arqui-inimigo. Só que é o seguinte, o Alckmin, ele tem um voto ali dos tucanos, um centrão. O Ricardo Nunes, que é o candidato a prefeito do Bolsonaro, também quer esses mesmos votos da Tabata Amaral. Os petistas mais ensandecidos, aqueles radicais, não vão votar na Tabata. Esses vão sempre para o Boulos, que o Lula agora está apoiando, apesar de muitos não gostarem do Boulos. Entenderam até aqui? Acontece que está tendo uma traição. O sócio do Alckmin, que é o Lula, ele quer puxar o tapete da menina dos olhos do Alckmin e quer arrancar ela fora do pleito eleitoral. Matéria da Folha de São Paulo. Lula vai agir para tentar tirar Tabata da eleição em São Paulo. Dizem petistas e PCBistas, né? O pessoal do PSB, que é da Tabata. No entorno de Lula e na cúpula do PSB, uma invertida direta do presidente para tentar convencer a deputada Tabata Amaral a abrir mão de sua pré-candidatura para a prefeitura de São Paulo, para apoiar o Guilherme Boulos, que é do PSOL. É dada como certa. Uma das possibilidades discutidas entre aliados do presidente seria um convite para que Tabata assumisse um ministério, que poderia ser o da Ciência e Tecnologia. A saída de Tabata poderia, em tese, facilitar a tentativa de Lula de transformar a disputa municipal em um duelo entre Jair Bolsonaro, cujo apoio é pleiteado pelo atual prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB. Ou seja, aqui é uma disputa de centrão. Vamos deixar claro que lá na Prefeitura de São Paulo vai ter centrão e esquerda. Centrão, que é o Ricardo Nunes, apoiado pela direita, do Bolsonaro e do Costa Neto. Lula, que apoia o Boulos, que é esquerda radical mesmo, do MST, daqueles daqueles malucos mesmo. E aí tem a Tabata Amaral, que é o meio termo ali, o centrãozão também. Então, entre Tabata, ela tem muito mais a característica do Ricardo Nunes do que a do
Lula e do PT. Mas querem trazer votos e apoio, assim como teve a aliança Alckmin-Lula, ele quer trazer ela para dentro e talvez ofertar até um ministério ali para o Lula, para a Tabata. Não sei se isso vai acontecer, né? Não sei se vai acontecer. E aí, em paralelo a isso, vem a campanha presidencial, que também tem uma trama aí. Você sabe que o PSOL é um aliado do Lula, mas o PSOL não é PT. Embora seja um aliado, o PSOL foi um partido que votou muitas vezes contra o PT, mesmo nesse ano de 2023 no Congresso Nacional. E agora o PSOL quer uma cartada, e nessa cartada ele quer enfraquecer o Bolsonaro e o PT ao mesmo tempo. Como? Aproveitando o caso do Ramagem. Você lembra que o Ramagem está sendo denunciado e acusado pelo Supremo Tribunal Federal de ter atuado com uma ABIN paralela. E aí, o que aconteceu? O governo federal não quer de jeito nenhum que aconteça uma CPI da ABIN. Entretanto, o PSOL está fazendo ali, através do Chico Alencar, está fazendo a colheita de assinaturas para conseguir a CPI da ABIN. Eles querem que a CPI aconteça. A avaliação do governo é que uma investigação sobre essa CPI da ABIN pode pingar em integrantes da ABIN que ainda fazem parte do governo federal, ou seja, aliados do Lula. Talvez um Gonçalves Dias pode ser ali descoberto coisas sobre o Gonçalves Dias. Pois é, a grande questão aqui é que isso pode interferir mais uma vez e o governo pode ter que gastar dinheiro nessa CPI para tentar abafar os panos. Por quê? A hipótese aqui é que se estourar uma CPI da ABIN, que foi aberta pelos esquerdistas, eles têm que abrir espaço também para quem é de direita. E aí o medo deles é que a direita resolva sacrificar o Ramagem para poder instaurar essa CPI e nessa CPI alcançar a gente do Lula. É um assunto que rola dentro dos bastidores da política lá em Brasília, que Ramagem pode ser sacrificado, ou seja, deixa rolar e estourar a CPI com apoio do PL, o PL vai entrar e aí o PL vai tentar buscar informações sobre o Lula. Eu não sei se isso vai ser verdade, se isso vai acontecer. Sei que o risco tem de acontecer, tá? Do PL apoiar uma CPI, porque o Lula não quer. Vamos ver o que vai acontecer. É um trama bem macabro, né, da política, né? Deu para entender um pouco, né? Vamos lá. Agora eu quero falar aqui sobre fake news, sobre mentira. Mentira espalhada não por gente da esquerda, mas pelo próprio presidente da República. E aqui eu falo com a propriedade técnica de tributarista. Dá uma olhada no seguinte. Quem vive de dividendo não paga imposto de renda, diz Lula. A declaração foi para a Rádio da Bahia. Na realidade, quem recebe dividendos pagou impostos antes por meio de uma empresa, em geral, com uma alíquota de 34%. Vamos entender. O que é a questão do imposto de renda? Só para a gente entender. O imposto de renda ele atinge pessoa física e pessoa jurídica também. Então, o imposto de renda ele tem a seguinte função, de suprir os cofres públicos para fazer ali o controle, vamos dizer, a desigualdade social, né? Retirar a desigualdade social. Ou seja, pega dinheiro daqueles que ganham mais e fazem em aplicações sociais. Assim, o imposto de renda ele tem uma finalidade redistributiva, ou seja, eu vou pegar dinheiro de quem tem mais e vou mandar para quem tem menos através de serviços sociais. Esse é o ponto. E aí o discurso do Lula e da esquerda, que é mentiroso, diz que quem distribui dividendos não paga imposto de renda. Isso é uma mentira. Dá uma olhada aqui, nessa matéria aqui, ó, da CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, mas assim, você vai achar em vários outros. O Brasil tem o 13º maior imposto de renda de empresas do mundo. A alíquota do imposto de renda sobre o resultado das empresas recuou em quase todo o mundo nas 4 últimas décadas, mas segue estável por mais de 20 anos no Brasil, que tem atualmente a maior taxação desse tributo. Na média mundial, a tributação passou de 40% em 1980 para 23% em 2022, segundo dados da Tax Foundation. Tá? Então, na Tax Foundation,
Tax Foundation, diz aqui que o mundo todo hoje paga 23%, enquanto que o Brasil paga 34%. Ou seja, já começa a mentira. E aí a gente vai entender o que é dividendos. É o seguinte, depois que eu montei a empresa, eu trabalho e eu faço essa empresa girar. E aí, entenda, eu vou vender celular. O exemplo aqui é o celular. Eu vou vender celular. Eu vou construir o celular. Para construir o celular, eu tenho que pagar o ICMS, o ISS, os impostos que são atinentes à produção. Imposto de importação, imposto de exportação e tudo isso que é atinente à produção. Eu tenho os impostos de produção. E tudo isso vai para o governo federal. Via de regra aí dá 13% ou mais. Aí eu tenho ICMS que bate na casa aí de 18%, em alguns casos chega a 30%. É uma bagunça. Mas eu tenho esses impostos. Então, quando eu vou fabricar o celular, eu tenho que apurar o preço. Primeiro eu vou apurar o custo de produção com os impostos incluídos. Então, eu vou apurar ali, eu gasto X para fabricar, e nesses gastos eu tenho empregado, eu tenho sindicato, eu tenho transporte, eu tenho impostos sobre os empregados, eu tenho tudo isso, impostos previdenciários, contribuição social patronal, ou daí vai. Então eu pago um monte de imposto para produzir. E eu tenho um monte de despesa, como salário, como maquinário, como peças, tudo isso é despesa. Então eu vou pegar aqui, olha, eu tenho todas as despesas. Então as minhas despesas custam X. E eu vou ter de lucro X. Certo? Então custa 900 para fabricar um celular e eu vou vendê-lo por 1.000. Estou tendo 100 de lucro. Acontece que aqui eu acabei a minha etapa de produção. Eu estou com o produto pronto, eu já tenho custo, quanto que eu gastei, tudo. E aí eu tenho mais 2 impostos. Um que é o imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Esse imposto de renda sobre a pessoa jurídica, ele é uma alíquota de 15% mais um adicional pelo valor de mais 10%, ou seja, dá 25% só de imposto de renda. E aí eu tenho um outro imposto, que é o imposto de renda, só recebe um nome diferente, que é a CSLL, ou seja, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Também é um imposto que incide sobre o meu lucro. Ou seja, somando os dois, exatamente 34%. Então, quer dizer que depois que eu fiz todos os custos de produção, para que eu possa fazer a distribuição, eu paguei 34% de imposto. O que o governo Lula quer? Quer cobrar de novo esse imposto em cima de quem distribui os dividendos. Eles querem sangrar o produtor, sangrar o produtivo até onde conseguirem. E aí, só que eles não têm o raciocínio lógico de que se eles querem fazer, o que eles vão aumentar? Vão aumentar o preço do produto para poder manter aqui o alinhamento do imposto que eles vão pagar. Eu já falei para vocês, a empresa repassa imposto. Ele não vai abrir mão do lucro, então o que ele vai fazer? Vai aumentar os custos. E aí o celular que custava R$1.000 com os custos, já com esses 34% de imposto de renda que eu pago, agora se eu tiver que pagar de novo esse imposto, ele vai custar R$1.050, ou seja, 50 a mais é o custo do imposto. Então, gente, é uma mentira deslavada, é uma mentira descarada dizer que o brasileiro não paga imposto na distribuição de dividendos. Eles só mudaram. Em vez de deixar esse imposto nos dividendos, eles colocaram dentro da parte de produção e só mascararam uma situação. Mas assim, literalmente, isso é uma grande mentira que estão espalhando para vocês aí. E, sabe, não dá pra gente acreditar que vai ser assim. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que eles querem cada vez mais sugar, sangrar, roubar, tomar o seu dinheiro mesmo, para esse dinheiro ir para bancar esses figurões aí que exploram o nosso dinheiro a todo jeito, todo tanto aí. Então, para resumir, se alguém vir conversar com você, mas quem é ricão aí não paga dividendo. Você vai falar, cara, você não sabe nem a hora que você tá com fome. Você tá ouvindo gente mentirosa te contar isso. Porque a grande realidade é que tem no Brasil tanto o imposto de renda para pessoa física quanto o imposto de renda para pessoa jurídica. E o imposto de renda da pessoa jurídica, ele ainda é acrescido do CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Ou seja,
ele paga mais do que quem só trabalha e paga um imposto de renda na pessoa física. Então, isso é uma grande mentira que estão espalhando. O que eles querem, na verdade, é tributar 2 vezes essa brincadeira aí. Simples assim, tá? Então, se a pessoa jurídica paga já sobre o lucro, quer dizer que lucro é o dividendo. Dividendo é o lucro. Então, estão só usando, sabe? Um falsete aí para te enganar, tá certo? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço.